Vamos falar de um assunto que mexe com a vida de todo mundo, o governo. Mas olha, não do jeito que a gente está acostumado. A gente vai explorar como a tecnologia está finalmente começando a chacoalhar uma das estruturas mais, digamos, resistentes a mudanças aqui na América Latina. É o universo das GovTechs. E acredite, tem muita coisa acontecendo. Olha só essa pergunta. Burocracia sem empolgante? Parece piada, né? A gente pensa em fila, carimbo, papelada sem fim. Mas, e se eu dissesse que essa é exatamente a promessa por trás de um movimento que está ganhando muita força? A ideia do GovTech é justamente essa: pegar toda essa frustração que a gente sente com o serviço público e transformar em algo ágil, eficiente e, quem sabe, até inspirador. E para a gente não se perder nesse universo, vamos seguir um caminho bem pensado. As informações que vamos ver aqui foram selecionadas a dedo pelo Everson Felipe. Ele organizou tudo numa lógica bem direta. Primeiro, a gente entende o problema, depois a gente olha para a solução e, por fim, a gente descobre o segmento onde dá para agir. É um guia prático, feito para quem quer ser um agente de mudança de verdade. Então, vamos começar pelo tamanho do desafio. E olha, esse número aqui é um soco no estômago. 57%. Pensa nisso. Mais da metade da população, segundo o Banco Mundial, sente que o governo não está trabalhando para todo mundo, mas só para um grupinho. É uma crise de confiança gigantesca. É daqui que a gente parte. E o próprio Banco Mundial coloca o dedo na ferida. Eles dizem que os modelos operacionais analógicos do governo estão gerando uma frustração latente em escala massiva. Traduzindo? Toda aquela raiva que a gente passa em filas ou tentando resolver algo simples não é por acaso. É o resultado de um sistema que parou no tempo, que ainda pensa com cabeça de papel e carimbo. Esse é o dragão que a gente precisa enfrentar. E o resultado disso tudo? Bom, a gente conhece bem. É um abismo. De um lado, a gente pede um carro, comida, resolve o banco, tudo na palma da mão em segundos. Do outro lado, está o serviço público, com processos lentos, confusos. Essa distância entre a nossa expectativa digital e a realidade analógica do governo só aumenta. É aqui que a história começa a virar. Chega o chamado para a aventura, e ele tem nome, GovTech. Mas atenção, isso aqui é super importante. GovTech não é só pegar um formulário de papel e transformar num PDF. É muito mais profundo. É uma mudança de mentalidade, uma filosofia nova que coloca o cidadão, a pessoa, no centro de tudo, de verdade, pela primeira vez. Para entender bem, vamos comparar. O que a gente tinha antes era o chamado e-government, ou governo eletrônico. Basicamente, era o governo pegando o processo de papel e jogando na tela do computador. A lógica continuava a mesma, só mudava o meio. Agora, o GovTech vira esse jogo. A ideia é que o governo funcione como uma plataforma, sabe? Interativa, focada na experiência de quem usa, criando serviços que são realmente úteis e fáceis. E se a gente está falando de oportunidade, olha o tamanho disso. Entre 14% e 20% de toda a riqueza que um país produz, o PIB, passa por compras do governo. É muito, muito dinheiro. Imagina o potencial que a gente libera se conseguir tornar esse processo mais inteligente e eficiente. Não é só sobre economizar, é sobre destravar um impacto econômico e social gigantesco. Ok, mas nem tudo são flores. A jornada tem desafios e eles são grandes. Como diz essa frase aí, vender para o governo não é para os fracos. Esse mercado, que a gente chama de B2G, ou Business to Government, é um labirinto. Precisa de muita paciência, muita estratégia e, principalmente, entender como o jogo funciona porque as regras são bem diferentes. E esse gráfico aqui mostra um desses desafios de forma bem clara. É o que chamam de Vale da Morte da IA no setor público. Pensa só, 70% dos projetos de inteligência artificial nem chegam a ser implementados de verdade. Eles morrem na fase de prova de conceito. Isso mostra uma coisa muito importante. Não adianta ter a melhor tecnologia do mundo se a cultura e os processos do governo não estiverem preparados para receber e usar essa inovação. Beleza, então como é que se navega nesse labirinto? Existe um caminho. O ciclo de vendas para governo tem alguns passos que são essenciais. Primeiro, tem que fazer o dever de casa, pesquisar e encontrar qual é a dor real de uma agência específica. Depois, vem a parte burocrática, se registrar nas plataformas de compra. Em seguida, é crucial fazer networking, conversar com as pessoas certas. E só então, com tudo isso, apresentar uma solução que resolva aquele problema específico que você encontrou lá no começo. Mas depois de atravessar o labirinto, vem a recompensa.
E ela é enorme. A gente está falando de serviços públicos que realmente funcionam, mais transparentes, mais humanos. Um exemplo que todo mundo cita é o da Estônia. Eles usaram tecnologia para otimizar os serviços de emprego e, com isso, conseguiram economizar o equivalente a 3,8% dos gastos anuais do país. O impacto não é só uma ideia bonita, ele é real e dá para medir no bolso. Certo. Então, o que um agente de mudança, um change maker, precisa ter na sua caixa de ferramentas para ter sucesso nessa jornada? São basicamente 4 coisas. Primeiro, construir confiança. Muitas vezes isso é até mais importante que a tecnologia em si. Segundo, se tornar um especialista, uma referência no assunto. Terceiro, focar em problemas reais, não em modinhas tecnológicas. E quarto, que é fundamental, entender o campo de batalha, saber segmentar o mercado para não dar tiro para todo lado. E esse último ponto é tão importante que merece um zoom. Entender como fatiar, como segmentar o mercado do governo é a chave do sucesso. A gente precisa saber responder a 4 perguntas básicas. Quem é o órgão que compra? Onde ele está? O que exatamente ele precisa? E talvez a mais importante de todas, por que ele precisa disso? Ter essa clareza é o que separa quem consegue de quem fica pelo caminho. E agora, talvez a notícia mais animadora de todas. A vontade de mudar não vem só de fora, ela vem de dentro do próprio sistema. Essa pesquisa aqui prova disso. A maioria esmagadora dos servidores públicos acredita que novas ferramentas, como o Marketplace, por exemplo, podem sim melhorar a eficiência das compras. Ou seja, a porta para a inovação já está aberta e quem está abrindo é quem vive o problema todo dia. Beleza. E o que a gente pode esperar para o futuro? O caminho das GovTechs está se desenhando com algumas tendências bem fortes. A gente vai ver cada vez mais marketplaces públicos para simplificar as compras, inteligência artificial sendo usada para prever necessidades e tomar decisões melhores, um foco gigantesco em governança de dados e cibersegurança, porque sem confiança nada funciona. E, reforçando o que a gente já falou, o foco total no cidadão, nos serviços pensados para quem vai usar. E com isso a gente chega na grande lição dessa jornada toda. O Elixir, se a gente quiser usar a linguagem da jornada do herói. E a lição é simples, mas poderosa. A tecnologia, por si só, não é o objetivo final. Ela é uma ferramenta, um meio. O verdadeiro prêmio, o objetivo real, é usar todo esse poder para criar serviços públicos que sejam, no final do dia, mais eficientes e, principalmente, mais humanos. E tudo isso nos traz até aqui. Há uma pergunta final, que na verdade é um convite, um chamado para ação. Depois de ver todo esse cenário, o tamanho do problema, as ferramentas, os desafios e as recompensas, a pergunta que fica é: qual problema público vai ser o seu foco? Qual parte desse dragão você vai ajudar a resolver? Porque o futuro, ele não vai chegar sozinho. Ele está sendo construído agora.